Fala, minha galerinha do Explica aí. O Papito tá na área, o professor Jurubeba de História está aqui para resolver uma questão para vocês do Enem. Isso mesmo. Vamos cada vez mais juntos adquirir habilidades para você realizar a sua prova do Enem, ó, daquele jeito, para você conseguir realizar o seu sonho. E essa questão nós vamos trabalhar com qual competência? Vamos trabalhar com a competência, veja só, vestibulando, a competência 2. A competência 2 exige o quê, vestibulando? Exige que ele tenha a capacidade de compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Então, a gente vai analisar nessa questão um assunto, conteúdo, é revolta da vacina. Ó. O conteúdo é revolta da vacina. Revolta da vacina é um dos conteúdos que mais cai no Enem em relação a movimentos sociais. E essa revolta da vacina, ela vai fazer com que você, vestibulando, tenha que ir para o seu Enem dominando toda a revolta da vacina. E aí vai exigir que você saiba, ó, essa habilidade 8, analisar a ação dos estados no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais em relação ao enfrentamento de problemas de ordem econômica e social. Então vai exigir então, ó, a habilidade vestibulando, ó, a habilidade nesse caso 8. Mas também, vestibulando, pode ser a habilidade 10. Por quê? A habilidade 10 ela fala sobre movimentos sociais. O aluno reconhecer na questão movimentos sociais que aconteceram no Brasil, que o povo participou, que houve o que? Transformação na estrutura do poder, na estrutura da realidade histórica e geográfica. Então, essa questão ela tem tanto a habilidade 8 quanto a habilidade 10. Então, vamos aqui fazer uma revisãozinha rapidinho sobre a revolta da vacina, já que cai bastante no Enem. Então, a revolta da vacina, ó, aconteceu lá no Rio de Janeiro, era exatamente 1904. E o que aconteceu? Então, você tem que saber as causas dessa revolta. As causas são 3, basicamente. Ó. Vamos colocar 4 vestibulando. 4. As causas são, então, ó, falta de moradia. Anote. Anote. A falta de moradia. Além disso, temos o quê? Além disso, outra causa vai ser essa daqui, ó. A situação de miséria da população. Então, miséria populacional, ou seja, o povo lá no Rio de Janeiro, o quê? Passando fome, isso mesmo. Então, miséria da população. Além disso, nós tínhamos o quê? Além dessa miséria da população, nós tínhamos uma outra situação que era, nesse caso, a vacinação obrigatória. Então, a vacinação, ó, obrigatória era outra causa do movimento, obrigatória. Além disso, nós tínhamos o quê? Tínhamos a questão do autoritarismo. Olha, vestibulandos, a maioria das questões, a maioria não, todas as questões que o Enem já pediu sobre a revolta da vacina, sempre o gabarito era isso, ó. O autoritarismo, nesse caso, de quê? O autoritarismo do Estado. O Estado autoritário impondo seu poder sobre a população mais pobre. Então, esses fatores vão levar à eclosão da revolta da vacina. Isso mesmo, vestibulando. Então, esses fatores, você não pode esquecer esses fatores. E aí, o que vai acontecer? Nessa época, então, a população do Rio de Janeiro, eles moravam, os pobres, nas ruas. E naquela época, lá nas ruas do Rio de Janeiro, existia o quê? Existia os cavalos andando no meio das pessoas, no meio das ruas, esses cavalos defecavam, as feiras eram em cima das calçadas e as calçadas estavam cheias de sujeira, porque caía da banca um tomate, caía da banca uma cenoura, e no outro dia eles montavam uma barraca em cima da sujeira do dia anterior. Então essa era a situação do Rio de Janeiro. Para poder mudar essa situação, o governo do Brasil, através do presidente Rodrigues Alves,
E através, nesse caso, do prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, eles resolveram fazer olha, vestibulando, um amplo programa de urbanização e saneamento do Rio de Janeiro. Urbanização e saneamento. Para quê? Para limpar as ruas do Rio de Janeiro. Só que aí, nesse caso, eles pegaram de forma autoritária, truculenta, eles expulsaram os pobres do Rio de Janeiro. Esses pobres não tinham para onde ir, começaram a ir para os morros. Aprenda. É agora que surgem as primeiras favelas no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, naquela época, colocaram abaixo, era o chamado bota abaixo, eles destruíam os casebres naquela época. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eles destruíram todo o centro, eles construíram um novo centro, agora com ruas mais largas, com prédios imponentes, e o pobre proibido agora de morar nos centros do Rio de Janeiro. Foi obrigado a ir para onde? Para os morros, para a favela, onde não tinha nenhuma estrutura. E aí, vestibulandos, a partir desse resumo, vamos agora analisar a questão. A questão, então, é do Enem de 2022, olha minha vida. Segunda aplicação, minha vida, olha, segunda aplicação. E é uma questão que vai exigir o quê de vocês? Vai exigir que você tenha a capacidade de interpretar a charge. Aqui vai ser a capa de um jornal. Ou seja, não existe um texto base escrito, é só a charge. Então a gente consegue enxergar o que na charge? Nós conseguimos enxergar o seguinte, uma limpeza indispensável. Que limpeza? Essa urbanização, esse saneamento básico. A higiene vai limpar Morro da Favela, ao lado da Estrada de Ferro Central. Para isso, intimou os moradores a se mudarem em 10 dias. Intimou. O que é intimar? É você pressionar. Aqui, sabe quem é esse aqui? É uma charge representando o médico sanitarista Oswald Cruz. É ele aqui. Ele pegando, ó, e passando no cabelo um pente de uma pessoa, de um pobre. Tá vendo o nome aqui, ó? Favela. Favela, de um pobre. Como se fosse o quê? Tirando a sujeira. Como se fosse o quê? Limpando aquela população, higienizando aquela população pobre, miserável. Você vê o que aqui? Caindo a sujeira. Quem é essa sujeira? O pobre. Olha que charge crítica, olha que charge irônica, perfeita para retratar essa situação do Rio de Janeiro nessa época. Então vem o enunciado. Ó. A charge, publicada em 1907, concorda com a ação do Estado. Que ação do Estado? Que ação do Estado? Ó, minha vida. Oi, ação autoritária, truculenta, ao considerar preconceituosamente determinada ocupação do espaço urbano como o quê? Então, o Estado, ele vai dizer que o pobre que morava nos centros do Rio de Janeiro, nos centros urbanos, no espaço urbano, já que ele era pobre, era ele que gerava sujeira. Olha que situação. E aí precisava eliminar essa sujeira. Por isso que eles tiram todos do centro do Rio de Janeiro e colocam para ir para os morros. Olha aqui o morro aí, representado também ó, na figura. Olha aqui o morro aí, também representado aí na figura. Então, vestibulantes, vamos lá agora. O enunciado, então, a gente já leu. Então, ele determina a ocupação do espaço urbano como um risco à saúde e à moral pública. Veja, vestibulandos, veja só. Nesse caso, vestibulando, essa questão daqui, ela pode ser o gabarito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos deixar aqui, vestibulando, ó, a interrogação. Foco de instabilidade e agitação política. Vamos deixar aqui. Por que instabilidade? A população vai se revoltar. A população vai se revoltar. Então, foco de instabilidade. Então, ó, foco de instabilidade e agitação política. Nesse caso aqui. Bom, pois bem. Além disso, nós temos o quê? Além disso, vestibulando, nós temos aqui, ó, letra C, perigo à segurança e à unidade nacional. Ó, perigo à segurança pode até ser. Agora, a unidade nacional, a revolta vacina não fez uma ameaça, nesse caso, a unidade nacional não. D, abrigo de escravos. Não, tá de brincadeira a letra D. Nem escravo existia mais nessa época. 13 de maio de 88 acabou a escravidão. Então tá de brincadeira aqui em falar de escravo. Aqui é República Velha. Reduto de intolerância e perseguição religiosa. Tá de brincadeira a letra E. Em nenhum momento o Revolta Vacina falou sobre questão religiosa, sobre intolerância. Ou vai ser a letra A ou a letra B. Foco de instabilidade.
e agitação política. Olhe, não vai ser uma agitação política. Se tivesse aqui uma agitação social, já que a revolta da vacina foi uma revolta social, foi um movimento social, a letra B estaria correta. Mas o problema da letra B é essa palavra política. Então está errado. Então, vestibulandos, a letra A é que é a perfeita. Ó, risca a saúde. Você vê aqui o nome higiene, ó. Higienização, ó. E a moral pública, ou seja, a população pobre que morava nos centros do Rio de Janeiro foram então expulsas para moralizar. O que é moralizar? Moralizar é colocar justamente ordem na cidade. E essa ordem vai ser feita de forma autoritária, como o Papito já explicou. Então, o gabarito dessa questão, minha vida, oi, é a letra A, papai. Venha pro abraço que você acabou de aprender mais um pouquinho sobre história para o Enem. Aquele abraço do Papito. E siga o nosso canal do YouTube, minha vida, para você saber de tudo. Abraço!